E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos a mais um vídeo respondendo o Rogério, o católico Rogério. Eu fiz um vídeo mostrando um padre dizendo que sem caridade não existe salvação. Veja só um pedacinho. Pega a essência de qualquer religião. E aí nós vamos entender uma coisa que Chico Xavier deixava muito claro. Fora da caridade não existe salvação. Bom, aí ele pega um comentário que eu fiz debatendo com ele ou com uma outra pessoa, eu não me lembro, e o meu comentário foi demonstrar que a caridade é fruto da fé, ou seja, eu não sou salvo pela caridade, eu faço caridade porque eu fui salvo. Isso tudo baseado no texto de Tiago. Ele vai ainda tentar arrumar uma resposta para ver se passa pano pro padre. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 1 e 2, diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Rogério, 1 Coríntios 13 não enfatiza a salvação pela caridade. Não diz que sem caridade não há salvação. Aonde é que Paulo diz que a caridade salva? Texto fora do contexto, para arrumar um pretexto e tentar defender um padre que afirmou que sem caridade não há salvação. Isso é uma doutrina espírita. Quando vocês acusam a Igreja Católica de pregar a salvação pelas obras, aonde é que eu disse que a Igreja Católica ensina que a salvação vem pela caridade? Mostra para mim. Você está levantando espantalhos? Você já pega um texto fora de contexto para arrumar um pretexto? vocês não têm a coragem de dizer que foi essa mesma Igreja Católica que combateu a doutrina de Pelágio. E vai ver o que Pelágio ensinava. O que tem a ver Pelágio com a frase sem caridade não há salvação? Você quer saber o que Pelágio ensina? Pelágio era um monge britânico que ficou muito conhecido pelo fato de ter sido contrário aos ensinamentos bíblicos de Agostinho de Hipona a respeito da graça de Deus. O pelagianismo ensina que o homem nasce em uma condição moral neutra, ou seja, sem pecado. E assim ele é dotado plenamente do livre-arbítrio, de modo que, sozinho, ele é capaz de decidir entre o bem e o mal. Pelágio nega a doutrina do pecado original. O que tem a ver Pelágio com a frase sem caridade não há salvação? Meu Deus, Rogério. Mais interessante nisso tudo é que a palavra caridade, usada pelo apóstolo São Paulo, tem duas origens. Primeiro, tem origem no grego, que significa ágape, que significa um amor incondicional e sem lacunas. A palavra caridade tem origem na palavra grega ágape, que significa amor incondicional sem lacunas. Também no grego, caritas, que quer dizer amor, que por sua vez também tem origem no grego, né? Que tem ali charis, que significa graça. Aí você vai ver lá embaixo. A palavra caridade também tem origem no latim caritas, que descende do grego charis, que significa graça. Tem bastante gente usando o chat GPT e também o IA para responder alguns vídeos. Mas é interessante, pastor, quando vocês usam ali Efésios 2, 8, 9 para dizer que o homem é salvo somente pela fé, vocês fogem à responsabilidade que Tiago lembra lá na sua na sua epístola, no capítulo 1, verso 27. Não, Rogério, não faz isso não. Eu uso Efésios 2, versículos 8 e 9, para mostrar que a salvação não vem pelas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meu querido, eu já disse para você que obras são frutos de uma vida de fé. Não é o contrário. Eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque eu já fui salvo. Agora é interessante você falar dessa questão de responsabilidade de viúvas nas tribulações. Quem é que proibiu o casamento para quem escolher o episcopado? Quem fugiu da responsabilidade? O sacramento do casamento serve para o povo, não serve para o padre. Por que será? Será que não foi para não cuidar das viúvas dos padres? Aliás, se você ler Mateus 25, 31, 46, vai ver o que Jesus diz. Rogério, aqui tem um pastor que não tem medo de Bíblia. Vamos ler e vamos entender um pouquinho o texto. Mateus 25, versículo 33, para você entender o que está acontecendo. Ou melhor, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.
E porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Isso quer dizer o seguinte, olha, não precisa do magistério para entender esse texto. Preste atenção. Você vai conseguir entender também. A direita tem salvos, a esquerda são os bodes. Esses caras são os perdidos. Vamos continuar o texto. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ó, os salvos, os salvos. Vinde bendito de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e você me hospedou. Estava nu e você me vestiu. Adoeci e você me visitou. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos, os salvos, lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu, ou te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, ou te ver? Aí Jesus respondeu o rei: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Mais uma vez, para você entender, caridade é fruto de uma vida que já foi salva. Conseguiu entender o texto? Ou você quer que eu desenhe? Não fuja a sua responsabilidade. Responsabilidade essa que a igreja evangélica desse país nunca teve coragem de assumir. Quantas igrejas evangélicas têm hospital próprio? E os filhos dos membros não são atendidos lá porque não têm condições financeiras para pagar? Quantas instituições evangélicas têm faculdade própria e que para estudar lá tem que pagar? Eu concordo com você que as igrejas poderiam fazer muito mais. Até mesmo a Igreja Católica Apostólica Romana, porque vocês recebem muita grana também, tá bom? E eu não vou ficar passando pano para a Igreja Protestante, não. A Igreja Protestante poderia fazer muito mais e deveria fazer mais. Eu concordo plenamente, tá bom? Mas a Igreja Católica também. Agora você falou de faculdade. Se a gente tem uma faculdade para os filhos dos cristãos, os evangélicos, irem lá e fazer de graça, eu vou te dar apenas um exemplo, porque eu poderia dar diversos exemplos de escolas ligadas à Igreja Católica que cobram mensalidade, e o filho do católico também não tem de graça. Você conhece a PUC? A Pontífice Universidade Católica de São Paulo? É de graça? Os filhos dos católicos estudam lá? Uma das melhores faculdades do Brasil? A faculdade, regida pelas autoridades eclesiásticas, tendo como um grande chanceler o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. A nomenclatura pontífice, só para você ter uma ideia, a expressão é a ligação da universidade com a Santa Sé. Vai lá, você que é católico, vai estudar lá para ver se você vai ganhar uma bolsa 100%, só porque você é católico. Isso é hipocrisia. E o que é pior, quando esses mesmos membros ficam doentes, vão procurar uma Santa Casa, que é uma instituição católica. Rogério, já que você gosta de inteligência artificial, coloca aí a pergunta assim: quem sustenta a Santa Casa? Olha o que saiu aqui na IA. A Santa Casa é mantida por diversas fontes. Sistema Único de Saúde, o SUS. A Santa Casa recebe repasses da tabela de remuneração do procedimento SUS, que cobre 60% dos custos. O governo do estado de São Paulo também contribui para o financiamento da Santa Casa. Olha, os cartórios, serventias extrajudiciais. As serventias extrajudiciais também contribuem para o financiamento da Santa Casa. Tem outros recursos também. A Santa Casa também recebe outros recursos como emendas parlamentares, convênios, custeios e subvenção. Que interessante. Olha que interessante. É a Igreja Católica que mantém a Santa Casa? Só vocês? Vocês são financiados pelo SUS, conjuntamente com as serventias extrajudiciais. E também o Estado, o governo do Estado de São Paulo. Eu posso falar por aqui. Antes de falar alguma coisa, se liga, pesquisa, para não falar besteira. Mas aqui o canal é bíblico e você quer partir para caridades? Vocês podem ter hospitais, escolas, faculdades, não cobrar nada. Isso não vai fazer da caridade um dogma, um pináculo de salvação. Jesus Cristo é o que salva. Você quer partir para esse princípio de caridade para mostrar o quê? Que o padre estava correto? No mínimo você precisa estudar o catecismo. Porque ali não fala que a caridade leva à salvação. Pelo amor de Deus, cara. Se liga no que você está fazendo. Até os católicos vão ter vergonha de você.